Oi pessoal, tudo bem? Sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. E muito se tem falado sobre a disseminação do vírus, né? Existem alguns fatores que já são conhecidos sobre o que ajuda na propagação, no controle. Existe algum entendimento técnico, mas para se planejar para o que está por vir do ponto de vista de saúde, a gente precisa de um entendimento muito melhor. Tem certas variáveis que a gente ainda não consegue definir muito bem. Ou a gente não sabe o impacto que certa medida tem do ponto de vista biológico, ou mesmo a gente não sabe como que vai ser a implementação de certos protocolos de controle. E em conversas com o mercado surge justamente essa pergunta: quem então que vai determinar a evolução desse ambiente de saúde pública nos próximos meses ou nos próximos anos? Será que mesmo com tudo isso a gente ainda corre o risco de voltarem os problemas e a contaminação com Covid? Todo país está procurando se juntar àquele pequeno grupo de países que controlaram a epidemia, por enquanto, entre eles Singapura, Coreia e Taiwan, né? Eles agora estão mais focados em evitar que a propagação do vírus recomece, que venha uma nova onda. As próximas etapas do ciclo em cada país vão ser ainda descobertas, são desconhecidas. É muito difícil prever se a tal curva de contágio vai desacelerar, em que ritmo, a gente ainda tem muita dúvida. Mas existem alguns estudos que tentam trazer um pouco de clareza para esse contexto. Particularmente, tem um estudo da McKinsey que nos ajuda a entender quais que seriam o que eles chamam ali de 5 fatores que vão determinar se no próximo ano vai haver uma maior disseminação ou um maior controle do vírus. São 5 variáveis. E dependendo de como elas se comportarem, a gente vai poder prever melhor como que a pandemia se desdobrará, né? Vamos lá falar justamente sobre esses 5 fatores. O primeiro deles é o crescimento de novos padrões de contágio do vírus e o impacto da sazonalidade. Então, embora a maioria dos países do mundo tenha pelo menos um caso confirmado de contaminação, a maioria dos países ainda tem um número muito pequeno de pessoas contaminadas. Muitos têm pelo menos um, mas a grande maioria tem poucos casos. E é justamente o desenvolvimento desse perfil de contágio que vai impactar em como os países vão escolher medidas que são ou alinhadas com a Singapura, por exemplo, que conseguiu implementar um controle rápido, ou mais alinhado de países como Estados Unidos ou na Europa Ocidental ali, que demoraram para agir. Além disso, os países com, por enquanto, menos contaminações tendem a estar em regiões, em geografias, com climas mais tropicais. E por isso, nas próximas semanas e nos próximos meses, a gente vai poder entender um pouco melhor se de fato existem evidências do suposto efeito que mitiga o desenvolvimento ali do vírus, que o calor e a umidade poderiam ter. Esses efeitos ainda não estão confirmados. Se o vírus for sazonal, isso vai poder moldar novos padrões aí de contágio, de transmissão. Por isso existe essa variável importante. Quais que vão ser os novos padrões aí de contágio e de contaminação? Quais que vão ser essas curvas? Qual o impacto da sazonalidade, da geografia? Será que o calor lá de Fortaleza vai conseguir conter a propagação? Mas como isolar esse efeito do restante das medidas e do contexto? Hoje, Fortaleza é uma das cidades brasileiras com a maior taxa de propagação. Ainda está indefinido como modelar bem este fator, mas a gente sabe que ele é um fator muito crítico. Por isso que ele é o primeiro fator aqui que a gente traz. O segundo ponto, o segundo fator que vai definir como esse vírus vai se propagar, vai se comportar, é entender o real impacto das diferentes medidas e modelos de quarentena. A gente sabe que medidas rigorosas de distanciamento físico em escala podem sim gerar uma significativa redução no número de novos casos de Covid-19. No entanto, dada a variedade de abordagens e, obviamente, o que cada localização tem usado na aplicação das medidas de quarentena, ainda há muito que se aprender. Especificamente sobre exatamente como funciona e o impacto que o tempo de isolamento tem na contenção dessa propagação do vírus.
Aqui no Brasil, as diferentes cidades começaram em diferentes momentos e tem padrões, rigores diferentes de implementar esse modelo de quarentena. Serviços diferentes em cada cidade podem estar abertos, vários casos particulares são aplicados ali, municípios, estados, governo federal com direcionamentos e planos sendo executados de forma diferente. Então, nas próximas uma semana, 10 dias, 2 semanas, a gente vai aprender muito mais. Quando a gente começar a ver evidências do impacto do isolamento nessas nossas aí principais cidades que estão mantendo a quarentena e também lá nos países da Europa, nos Estados Unidos, a gente vai aprender. 4 semanas tem um certo efeito. E 2 semanas, será que seria suficiente? E 8 semanas? Entender exatamente qual que é a relação do tempo em quarentena, da intensidade, esse rigor e o impacto que essas medidas têm na propagação vai ser fundamental. Hoje ainda tem muita dúvida a respeito. Terceiro fator que vai impactar nesse entendimento, consequentemente, nos planos e nos resultados que a gente vai ter com a execução dos planos, é a eficácia do aumento da oferta de serviços dos nossos sistemas de saúde. À medida que o mundo acordou para os riscos do Covid-19, houve um grande esforço para preparar o sistema de saúde para absorver essa mega demanda. Nas várias cidades começaram aí a ser montados hospitais de campanha. Aqui em São Paulo, o estádio do Pacaembu, por exemplo, já está pronto para receber os primeiros pacientes que entrariam em tratamento intensivo. Vários leitos por ali. Centro de convenções também está sendo adaptado. Uma grande infraestrutura está sendo expandida para adicionar aí a capacidade existente. Em várias cidades, esforços como este estão sendo implementados para atender essa curva crescente de novos casos, que é o que acontece hoje. Esses esforços se concentraram até o momento, e com razão, no aumento da capacidade de tratamento intensivo aí das UTIs, no fornecimento de ventiladores, esse equipamento que é fundamental para o tratamento dos problemas respiratórios muito proeminentes naqueles pacientes que buscam hospitais para tratar esses sintomas da contaminação, e no aumento de estoque de outros suprimentos médicos mais críticos, como equipamentos de proteção individual, máscaras, luvas, roupas adequadas e assim por diante. Se esse aumento de oferta, combinado com os esforços para diminuir a demanda no sistema de saúde, oferecendo triagens mais eficientes ou contendo aí a propagação do vírus. Então, se esse aumento de oferta puder impedir que os sistemas de saúde sejam sobrecarregados, a mortalidade por Covid-19 será significativamente menor. O desenvolvimento de tratamentos clínicos poderiam ter um impacto positivo, seria excelente. Mas até o momento, a verdade é que as evidências de sucesso desses tratamentos não são tão consistentes. Tem muita gente trabalhando para encontrar tratamentos adequados em todo o mundo, mas, por enquanto, não há clareza e segurança de que o tratamento A ou o tratamento B tem um impacto X de sucesso. Ainda a gente não sabe isso. Mas então o terceiro fator é esse, a eficácia dos sistemas de saúde, como isso vai evoluir. Certamente é um fator muito importante. O quarto fator é a prontidão do sistema de saúde para lidar com a próxima fase, com o pós-pico da propagação do Covid-19. À medida que as autoridades começarem a pensar no que é necessário para lidar com a fase pós-pico de propagação do coronavírus, os esforços para desenvolver soluções, ferramentas de saúde pública que foram implantadas para cuidar do problema até agora, vão precisar ser diferentes. Seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, grande parte do foco esteve na reação emergencial e grande parte na resolução ali do sobrecarregamento das UTIs. O próximo estágio vai ser diferente, ele vai requerer testes em escala, o monitoramento / vigilância da comunidade, rastreamento mais rigoroso daqueles que foram contaminados e uma quarentena rápida, focada, direcionada para isolar os casos, aquelas pessoas que tiveram confirmação da contaminação e aqueles que tiveram contato com as pessoas contaminadas.
Essa combinação aí de ferramentas foi justamente o que permitiu que Coreia, Singapura e Taiwan contivessem a propagação do Covid-19. A disponibilização de um teste, por exemplo, aí para identificar anticorpos seria uma ferramenta muito poderosa para se juntar a esse pacote de medidas. Ela conseguiria mostrar, né, uma ferramenta como essa, quais pessoas estão em risco e quais não estão, quais desenvolveram os anticorpos para se proteger da contaminação do coronavírus. Como todos nós, as autoridades de saúde pública precisam se preocupar com o momento atual e liberar banda, né? Capacidade de se preparar para o próximo estágio. Então, à medida que as autoridades de saúde pública lidam com uma demanda sem precedentes no nosso sistema de saúde, elas precisam aí projetar, construir os processos, os protocolos, os sistemas para evitar o ressurgimento da doença em um momento aí posterior ao pico do coronavírus. E por fim, o quinto fator é o surgimento de uma imunidade coletiva. A imunidade coletiva, e eu falando aqui como leigo, não técnico, mas ela ocorre quando uma parcela suficientemente grande da população não é suscetível a uma doença infecto-contagiosa. Nesse ponto, a transmissão não se propaga por falta de hospedeiros disponíveis para fazer esse contágio. Isso acontece seja quando a comunidade passa por uma exposição generalizada ou por imunização. Quando a gente fala de exposição generalizada, a gente está falando que grande parte da comunidade já se contagiou, essa parte da comunidade desenvolveu anticorpos, está protegida. É isso. E aí, quando a gente fala de imunização, a gente está falando aqui uma campanha de vacinação em escala e as pessoas então desenvolvem anticorpos a posteriori, né? Com uma doença tão contagiosa quanto o Covid-19, os especialistas acreditam que mais de 2/3 da população precisariam estar imunes para criar essa imunidade coletiva, para diminuir a velocidade de contágio na população. Mas a verdade é que ainda tem muita falta de clareza sobre a possibilidade de mutações no vírus, variações desse vírus e sobre a duração que essa imunidade que a gente como humanos teria como imunidade, né? Quanto tempo duraria? Até quando eu estaria imune depois de tomar essa vacina? Respostas a essas perguntas a gente ainda não tem, para muitas delas, mas a gente começa a entender quais que são esses fatores que têm esse impacto no futuro. Então, esse aqui foi o quinto fator e é mais um conteúdo que nos ajuda a esclarecer, né, o que vai impactar na propagação do vírus e, consequentemente, na saúde pública. Ainda sem a certeza de como esses fatores aqui vão se comportar, mas pelo menos existe esse entendimento de que estes são os fatores que a gente precisa estudar, entender seus desdobramentos, para que a gente possa se preparar para o que está por vir. Vamos lá, relembrando então. Primeiro é o crescimento de novos padrões de contágio, de transmissão do vírus e o impacto da sazonalidade. O segundo fator é entender o real impacto das diferentes medidas de quarentena. O terceiro é a eficácia do aumento da oferta dos serviços dos nossos sistemas de saúde atual. O quarto é a prontidão do sistema de saúde para lidar com a próxima fase, que vem depois do pico de propagação do Covid-19. E por fim, o quinto fator, que é o surgimento de uma imunização aí, da imunidade coletiva. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido um pouco mais desse novo contexto que a gente está inserido. Se vocês quiserem aproveitar os próximos conteúdos e outros que já foram distribuídos, só se inscrever aqui no canal do Grupo Zap no YouTube. Podem curtir, se inscrever. Também podem se inscrever no nosso podcast, que é o Imobcast, nas principais plataformas. Na nossa plataforma de conteúdo, que é do Conecta Imob, que é o academy.conectaimob.com.br, academy com Y, que está disponibilizada para acesso gratuito aí por 2 meses, a gente liberou agora em março, é só acessar. E também nas redes sociais, seja no meu canal pessoal, no Instagram, que é o @lucasbdebolavargas, no canal do Conecta Imob, que é o @conectaimobOficial, que é onde a gente divulga tudo em primeira mão,
E o canal do Grupo Zap, que é o @aqui no Grupo Zap. Tudo junto. @aqui no Grupo Zap. Dicas e sugestões, comentários, críticas, como sempre, são super bem-vindos. Fiquem à vontade para nos mandar, para nos escrever, e a gente vai estar à disposição para falar com vocês. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!